Saúde os irmãos na graça e na paz de nosso Senhor. Amém. Estamos aqui para prestar um culto de louvor e gratidão ao nosso Deus, gratidão por tantas bênçãos que Ele tem derramado sobre as nossas vidas. Então, que possamos, de coração contrito, de coração aberto, adorarmos o Senhor neste dia. Hoje é o dia de adorarmos ao Senhor, que é o Rei e dono de nossas vidas. A família é projeto de Deus para a vida do cristão. Devemos colocar nossas famílias no altar do Senhor para que a mesma seja abençoada. Oremos por todas as famílias de nossa igreja. Vamos ter agora uma oração de adoração. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, porque mais uma vez Tu nos trouxeste aqui para prestar um culto de louvor e gratidão a Ti, Senhor. Tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Nós te agradecemos pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pelos lares aqui representados, Senhor, por aqueles irmãos que não podem estar aqui, que Tu sabes os motivos, mas que eles também recebam ricas bênçãos vindas de Ti, Senhor. Aceite o nosso culto, nossos louvores, que possamos sempre estar na Tua presença, Te servir, Te honrar e Te glorificar. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé, vamos entoar o hino de número 246. Podem sentar, irmãos. Vamos fazer uma leitura bíblica responsiva no Salmo de número 37. Salmo 37. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Salmo de número 37. Vou ler os ímpares e os irmãos respondam com os pares, mesmo que a Bíblia tenha uma versão diferente. Temporária a felicidade dos perversos. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois secarão com a erva e murcharão com a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-se do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará com que a sua justiça sobressaia como a luz, e o teu direito brilhe como o sol do meio-dia.
prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não se impaciente, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mas o povo de tempo e já não existirão amigos, procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Vamos meditar um pouquinho no versículo 7. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Então, que a gente possa descansar no Senhor, confiar no Senhor, porque aquele que está prosperando, mas é ímpio, ele vai desaparecer. E os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Que a gente possa ser esse manso que vai, se deleitar na abundância da paz do Senhor. Amém. Amém? Amém. Vamos acolher uns aos outros. Vamos saudar o irmão que está do seu lado, Vocês são muito especiais para Deus e para nós. Irmãos, sejam bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Sejam todos abençoados. Cumprimente o seu irmão. Paz. Paz, irmãos. Deus abençoe a todos. Paz, irmãos. Agora que já nos acolhemos, vamos confessar os nossos pecados. Vamos falar com Deus, vamos pedir perdão por tudo aquilo que fizemos que desagrada ao Senhor. Vamos ter alguns momentos, de oração silenciosa e depois eu vou pedir para Magda nos levar a Deus numa oração audível. Muito obrigada, ó Deus, porque estamos aqui diante de Ti, Senhor, e reconhecendo que somos pecadores e que precisamos do Teu perdão, Pai. A Sua misericórdia se renova cada manhã, Senhor, somos gratos a Ti por isso, ó Pai. Que a gente possa, sim, Senhor, ser transformados, restaurados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Somos gratos a Ti por tudo, porque em Ti temos o perdão. Não em nosso nome que pedimos e agradecemos, mas em nome por amor de Ti. Amém. Amém, Jesus. Agora nós vamos nos colocar em pé e vamos ter momentos de louvor. Eu convido o grupo de louvor e vamos colocar todo o nosso empenho para louvar e glorificar o Senhor. Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos convidar a igreja a se colocar de pé para juntos estarmos louvando ao nosso Deus. O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? O que fazer quando a gente não sabe o que fazer? Assim como a irmã leu no Salmo, vamos descansar em Deus, esperar em Deus, porque dele vem a nossa resposta e não existe satisfação maior do que estar na presença de Deus. Amém? Amém? Satisfação é ter a Cristo, Ele é a resposta. Não há prazer maior. Então, vamos cantar a Ele com todo o nosso coração e com toda a nossa alegria. Amém.
darei glórias até o fim. Que a gente possa ter esse segredo revelado onde quer que a gente esteja, que a gente possa transbordar aquilo que é de Deus nas nossas vidas, que a gente possa saber que Ele é suficiente. Amém. Em
pouquinho, né? Daqui a pouco a gente vai entrar de novo para ter os momentos de louvor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Irmãos, em Cristo Jesus, nossos pecados são perdoados. Amém. Vamos agora render graças ao Senhor, agradecer por tudo que Ele faz por nós. Este é o momento de trazermos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Então vamos nos colocar de pé novamente e entoar o hino 249. E enquanto a gente entoa o hino, podemos trazer os nossos dízimos e ofertas. Nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio que o Senhor nos concede de fazermos algo em prol do Teu Evangelho aqui nessa cidade e em qualquer lugar que formos. Nós temos que sempre estar dispostos a colaborar, ajudar e fazer com que aqueles que são menos favorecidos recebam da igreja aquilo que eles necessitam. Amém. Obrigado por todos que colaboraram, por todos que participaram, que nunca faltem. E também não falta o desejo de nós sermos úteis aqui em todos os momentos. Amém. Abençoa esse culto, em tudo que for realizado, abençoa a tua filha que irá trazer a tua palavra, abençoa o pastor onde ele estiver, abençoa os enfermos da nossa igreja, afofando a cama de todos eles, e permita ao Pai que no futuro muito próximo nós estejamos todos juntos a uma só voz de agradecimento pelas boas coisas que o Senhor tem feito por nós. Amém, Jesus. Abençoa, portanto, Senhor, este culto, tudo isso eu te peço agradecido em nome de Jesus Cristo, teu amado. Amém. Amém. Agora é o momento de ouvirmos a palavra.
Vocês perceberam que hoje o pastor não está aqui. Ele esteve reunido essa semana toda em Sorocaba, na reunião da Assembleia Geral, e hoje ele não está aqui. Mas no próximo domingo teremos a ceia do Senhor. Então hoje a mensagem vai ficar a cargo da nossa irmã presbítera Margarete. Então vamos ter agora uma oração, né, por iluminação, para que ela traga, né, uma mensagem que venha de encontro aos nossos anseios. A palavra do Senhor renova a nossa esperança. Vou pedir para a Darlene fazer uma oração de iluminação. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, como estamos alegres, ó Pai, por estarmos na Tua casa. Amém, E Jesus. nesse momento especial, ó Pai, momento que iremos ouvir a Tua mensagem preparada pela Tua serva esta noite, ó Pai, na certeza de que tem o Seu Espírito Santo que está habitando em nós e nos dará, Senhor, a sabedoria, o discernimento para recebermos desta palavra que é do Senhor. Amém, Jesus. Oriente, ó Pai, ilumine a vida da Tua serva, Margarete, que ela seja usada Amém. como instrumento do Senhor, como boca do Senhor nesta noite. Amém. Prepara, ó Deus, os nossos corações para que essa palavra possa vir, entrar nos nossos corações e ela possa produzir muitos frutos Amém, para Ti, ó Jesus. Pai. E seja também para a edificação da Tua igreja, Aleluia, edificação do Teu povo. Louvado seja o Teu nome Amém, Jesus. por tudo que o Senhor nos proporciona. Sim, E nesse momento especial, queremos estar atentos à Tua voz, à Tua palavra. Abençoe o Teu povo, abençoe todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Amém. É muito mesmo motivo, né, de muita satisfação, como diz o canto, nós podermos estar aqui. É uma satisfação sem fim, nós podemos saber que fazemos parte de uma família, que fazemos parte de um povo abençoado, um povo escolhido, de um povo realmente cuidado pelo Deus Todo-Poderoso. Amém? Gostaria de estar agradecendo. Domingo passado nós já fomos homenageados, né, em meu nome, em nome da Darlene e em nome da Marli, pelo dia das presbíteras e também pelo nome do meu pai e do seu João. A homenagem que nós recebemos e que continuou durante a semana, né? No dia 1º, na terça-feira, nós continuamos recebendo muitas mensagens e com certeza muitas orações. E nós agradecemos aos irmãos, agradecemos todos, principalmente pelas orações. Amém? Amém. Nós estamos aqui, como a Marli já disse, né, para trazermos uma mensagem que ela seja edificante, primeiramente para mim e para cada um de vocês que aqui vieram receber o convite do Espírito Santo e que nós possamos realmente estar prontos para ouvir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Amém. O tema que eu escolhi para hoje é não permita que mudem sua identidade. Então nós sabemos que quem tem uma identidade falsa é crime, né, Darlene? Se chama falsidade ideológica. Então nós sabemos que isso não é bom. E o que é ter uma identidade? Não é somente aquele documentozinho, aquele papelzinho, né, que nós estamos falando. Aquele lá também é muito importante. Se nós perdermos aquilo lá, nós temos que fazer outro. E nós sabemos que aquilo lá é um documento muito valioso para a vida de todo mundo. Identidade é o reconhecimento que o indivíduo é o próprio. Então, isso é uma identidade. Então, eu tenho a minha identidade, não só a minha identidade como cidadã, mas também a minha identidade como uma filha de Deus, como alguém, né, como na vida espiritual, na vida social. Nossa identidade é em todo lugar. Nós devemos colocar a nossa identidade em prática. E eu gostaria então que os irmãos abrissem. Nós vamos falar hoje sobre algumas pessoas que não permitiram que suas identidades fossem trocadas. E o primeiro texto que eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias é 1 Samuel 16.
ler todos os textos e mesmo os demais textos que eu for ler depois, se os irmãos quiserem apenas ouvi-los, tá bom? Mas 1 Samuel 16, nós vamos ler de 1 a 13. Primeiro Samuel 16, de 1 a 13. Essa história é linda. Todo mundo conhece, as crianças amam essa história. E mesmo quem não tem um contato grande com a Bíblia, mesmo quem não tem um contato grande com mensagens, com pregações, tudo, conhece a história de Davi. Então nós vamos estar lendo 1 Samuel 16, de 1 a 13, vamos estar lendo alguns versículos e vamos estar vendo o que Deus tem preparado para nós essa noite com relação a você saber qual é a identidade que você deve ter. Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te mostrarei o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e a seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém, o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o coração. O homem vê o exterior. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te, e o ungiu, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E naquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Amém? Amém. Lemos e conhecemos a bela história de Davi, né? Como eu já disse, as crianças, todo mundo sabe quem é o pastorzinho Davi, que guardava as ovelhas, que foi deixado de lado pelos irmãos, pelo pai, porque quando Samuel avisou que iria, por que já não chamaram Davi para participar, no caso desse um churrasco, né? Iam fazer um sacrifício,
existia um cordeiro que ia ser assado ali e não chamaram a ele. E quando Samuel chegou e começou a ver cada um dos filhos de Jessé, em nenhum dos 7 ele viu o aviso de Deus que aquele era o escolhido. Davi era um jovem, um adolescente. Então eles achavam que ele não seria capaz para ser um rei, para ser ungido, para ser o escolhido de Deus. Davi era responsável, ele cuidava das ovelhas. Davi já tinha matado um leão, Davi já tinha matado um urso. E mesmo assim, ele não tinha muita credibilidade pelos irmãos. Mas aí nós vemos uma escolha feita pelo próprio Deus através de Samuel. Davi foi ungido rei por Samuel. O próprio Deus disse a Samuel: levanta-te e unge-o, pois este é ele. E essa era a identidade de Davi. Ele tinha uma identidade de rei, uma identidade escolhida por Deus. Ele não era nenhum, como se diz, frangote à toa, farrento, fuliento, não. Ele era alguém que tinha uma identidade formada. E nós vemos aqui que não foi Eliabe, não foi Abinadab, não foi Samá, não foi nenhum dos 7 filhos de Jessé que foram escolhidos, mas Davi, aquele que estava lá no pasto cuidando das ovelhinhas, aquele que estava lá provavelmente chegou suado, sujo, cheirando suor, mas mesmo assim dá para ver quando aqui se fala que ele era ruivo, que ele tinha belos olhos. Provavelmente ele estava com a bochecha rosada, porque isso é de quem é ruivo, né? Provavelmente ele tinha uma aparência angelical. Provavelmente ele era belo, não só aos olhos de Deus, mas das pessoas também. Mas Deus via nele alguma coisa mais profunda. Deus via nele uma coisa que os outros não viam. Deus via em Davi o coração. Mas Davi, que já tinha sido ungido rei por Samuel, não ficou achando que por conta disso ele já podia sair aí fazendo suas, se mostrando, se exibindo, se engrandecendo. Ele continuou sendo um pastorzinho. Davi foi ungido rei e não deixou de ser quem ele era, pois ele tinha uma identidade. Davi era obediente, Davi era organizado, Davi gostava de ajudar. E ele, mesmo já sabendo quem ele era, ele não deixou de ser humilde. Davi era obediente. Nós vemos lá em Samuel 17:17, diz assim: disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te para teus irmãos um efa desse grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000. Então nós vemos aqui Davi, mesmo já sendo ungido rei, recebeu do seu pai o pedido para ele levar um lanche para os irmãos. Foi enviado pelo seu pai para levar lanche aos irmãos e 10 queijos para os comandantes. Só que quando Davi foi, ele sabia que ele podia confiar no Deus dele. Davi confiava no seu Deus, ele sabia, ele conhecia o poder que o Deus dele tinha. Chegando no acampamento, ele viu o que estava acontecendo. Nós sabemos, que lá estava acontecendo uma intriga e os filisteus ameaçando Davi, ameaçando os que estavam lá, os irmãos dele e os demais. Os irmãos de Davi eram importantes, eles eram soldados do exército, estavam lá para guerrear. E Davi chega e começa a pedir informações sobre o que estava acontecendo. Nesse momento,
entra alguém que queria mudar a identidade de Davi. Entra alguém que, com ciúmes, inveja, nós não sabemos, tenta fazer com que Davi desista de sua identidade. Nesse momento, entra a voz do mundo. E essa voz, muitas vezes, também entra nas nossas vidas. Muitas vezes, essas vozes estão ao nosso redor, fazendo com que a gente desista da nossa identidade. Os ciúmes, a inveja, tentando tirar, mudar a identidade de Davi. E essa voz veio de seu próprio irmão, Eliabe, seu irmão mais velho, que quis intimidar Davi. E lá no versículo de 1 Samuel 17, 28, olha o que diz: ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar para aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Olha só, desfazendo do pastorzinho. Ainda quis falar para os outros ouvirem que ele tinha só umas poucas ovelhas, que ele era presunçoso, que ele na verdade não era capaz, por isso que ele não estava lá, que ele foi lá mesmo só para levar a comida, que ele tinha que levar aquela comida e já ir embora rapidinho, né? Eliabe foi usado pelo próprio Satanás para tirar Davi do propósito, do compromisso, da atitude de servo fiel e adorador que ele tinha. Só que Davi era muito sábio. Davi se virou para o irmão e respondeu: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. E o que Davi fez? Se desviou, se virou e não deu ouvidos ao irmão. E não deu ouvidos àquilo que o irmão estava tentando fazer para que ele desanimasse daquela atitude que o irmão, com certeza, né, falou: o que esse menino vai querer fazer aqui agora? Esse menino tem que ir embora, esse pastorzinho, esse moleque, né? O próprio rei Saul também tentou mudar a identidade de Davi. Quando Davi começou a fazer as perguntas e contar o que estava acontecendo, como ia ser feito, o rei tinha prometido uma porção de coisas para quem ganhasse, né? E o próprio Saul tentou mudar a identidade de Davi. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará da mão desse filisteu. Davi contando para Saul. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Saul queria que Davi guerreasse com as armas que ele tinha. E não era isso que Davi queria. Porque Davi queria guerrear com o que ele tinha. E Davi saiu para pelejar com o gigante, e nós sabemos qual foi o final dessa peleja. Agora sim, Davi se tornou alguém famoso, alguém que poderia realmente ser, né, foi ganhar os prêmios que o rei tinha prometido para aquele que lutasse contra aquele gigante. Ele não ouviu a voz do irmão, ele não usou as armas de Saul. Davi sabia da sua identidade, ele sabia, ele era um escolhido de Deus. Sua identidade era formada pelo próprio Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele tinha sua identidade. Ele sabia o que ele devia fazer, o que ele devia servir, e nada fez com que ele mudasse de ideia quando ele viu que aquele gigante estava ameaçando o seu povo, zombando do seu povo, querendo que seu povo não fosse à luta. Mas ele foi e ele venceu, porque ele tinha uma identidade de servo fiel, identidade de quem confiava no Deus a que ele servia. E nós temos na Bíblia muitos outros nomes de pessoas que não se permitiram perder sua identidade. Aqui mesmo na quarta-feira nós tivemos um estudo que a nossa irmã Darlene fez sobre Neemias.
Neemias também não se permitiu perder a identidade. Neemias estava em um outro país, recebeu a notícia de que os muros de sua cidade tinham sido derrubados e foi para reconstruir os muros. Era uma pessoa que amava o seu povo, era uma pessoa que queria o bem do seu povo, era uma pessoa que era amada pelo rei a quem ele servia. Tanto é que o próprio rei o ajudou, permitiu que ele fosse. Mas Sanbalá, Tobias e Gesem tentaram tirar a identidade de Neemias, a identidade de construtor, de homens de bem, de homem que amava. E ele não se permitiu ser contaminado e ter a sua identidade trocada. Temos também Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que também não permitiram que sua identidade fosse trocada. E muitos outros. E o outro que nos deixa muito intrigada é Saulo. Saulo, um assassino, um maldoso, cruel, perseguia os cristãos. Mas mesmo assim, ele teve a sua identidade totalmente restaurada, totalmente mudada. Em Atos 9:10 nos diz assim: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E nós vemos aqui que o próprio Ananias já leva um susto, né? Porque nós sabemos que quando Saulo encontrou com Jesus, ele viu aquela luz, ele caiu do cavalo, ele ficou cego e ele foi levado para um lugar. E lá nesse lugar ele estava orando. E Jesus ouviu a oração de Saulo. Foi o próprio Jesus que derrubou Saulo. Foi o próprio Jesus que fez com que ele ficasse cego. E Jesus pediu para que Ananias fosse lá e colocasse as mãos sobre Saulo. Mas Ananias falou: Senhor, está de brincadeira. Esse homem é assassino. Vou lá nada. Esse homem é perigoso. Olha o que ele tem feito com os cristãos. Olha quanto ele tem perseguido o teu povo. Aí, o que Deus responde para Ananias? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mais uma vez, alguém que Deus escolheu, alguém que Deus viu o coração, alguém que Deus mudou a sua identidade para que a identidade dele também fosse de um grande servo de Deus. Saulo, de perseguidor, passou a ser um grande pregador do Evangelho. Ele teve também até os próprios discípulos que não queriam ir lá. Os próprios discípulos duvidaram de Saulo. Tendo chegado a Jerusalém, fala em Atos 9:26, tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse realmente um discípulo. Com certeza olhavam para ele de rabo de olho, né? Com desconfiança, com medo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Foi isso que aconteceu com Saulo. E ele foi totalmente transformado. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. E Saulo teve até o seu nome trocado. Passou a se chamar Paulo. E passou a ser um dos maiores propagadores do Evangelho. Autor de 14 epístolas do Novo Testamento. Um homem com uma identidade dada pelo próprio Cristo. E a identidade que ele recebeu valeu muito e ele concluiu aquela obra que o próprio Jesus determinou que ele fizesse.
Jesus sabia que ele ia ser importante para o Evangelho. E temos também agora uma outra identidade. Essa é indiscutível, a melhor, a maior e a que nós mais devemos tomar por exemplo. É a identidade do próprio Jesus. Jesus, ao iniciar o seu ministério, nos conta lá em Lucas que ele foi levado ao deserto e foi tentado por Satanás. Satanás tentando tirar de Jesus essa identidade de Salvador, tentando tirar de Jesus a identidade de Deus, de Filho de Deus. E nós vemos que o próprio Jesus, como diz em Lucas 4, 1 e 2, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, a fim dos quais teve fome. Aí o que aconteceu? O diabo começou a mostrar para eles riquezas, mostrar para ele coisas que ele poderia ter. Mas no que respondeu Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. E mais aí também, Jesus provou que a identidade dele não seria roubada, não seria trocada, não seria tirado. E depois nós vemos que Jesus cumpriu tudo aquilo que o Pai designou a fazer. Ele fez com perfeição, milagres, tanta coisa bonita que Jesus fez. Tem a sua identidade de Filho de Deus, a identidade de Salvador do mundo, comprovada. E no momento que ele mais precisou, estava lá novamente Satanás, entre dois ladrões. E mais uma vez, Satanás tenta mudar a identidade de Jesus. Tenta fazer com que ele desista, com que ele desça daí. Mas nós sabemos que ele não mudou a sua identidade. Ele continuou. E quando os ladrões ao seu redor começaram, um deles começou: mas ele não é o Filho de Deus? Desce daí. Salve a ele, salve a nós também. Mas um reconheceu que ele era Cristo. E o que ele fez? Falou para o outro, porque reconheceu: ainda hoje você estará comigo no paraíso. Essa é a identidade de Jesus, a identidade de Salvador, a identidade que o próprio Deus passou a ele, Nós tivemos a semana retrasada a semana de oração pelos 120 anos da nossa igreja. E eu achei muito interessante o que o Estandarte propôs para aquela semana. O Estandarte propôs uma semana com o nome de alguns pastores, e o propósito era um momento de recordação, um momento de avaliação e um momento de intercessão. Então eu achei muito interessante, porque muitas vezes nós não damos mesmo valor àquelas pessoas, àquelas histórias do passado. Nós vemos que aqueles homens também tinham suas identidades firmes no propósito de servir a Deus. E nós vimos hoje aqui tanto a identidade de Davi, Neemias, a identidade de Saulo, a identidade de Jesus, foram identidades que o próprio Deus formou. E nós recordamos dessas identidades. E agora, uma avaliação. Será que nós estamos permitindo que o Espírito Santo haja através da nossa identidade? Qual é a nossa real identidade? Somos realmente adoradores? Somos realmente filhos de Deus? Somos dignos de fazer parte dessa família, respeitando, honrando, fazendo com que realmente as pessoas vejam em nós a identidade de pessoas especiais, de pessoas escolhidas e pessoas diferentes? Mas
identidade de pessoas que amam a Deus. Que a gente não permita que a nossa identidade seja vista como alguém que queira se engrandecer, que alguém queira ser, como se diz, majestoso, alguma coisa assim. Não, mas que nós tenhamos uma identidade que realmente nos faça próximos, semelhantes a Jesus. Jesus cumpriu todo aquilo que o Pai pediu. E a nossa avaliação de hoje? Será que nós estamos cumprindo aquilo que Deus quer que nós cumpramos? Nós estamos sendo como Davi, que mesmo sendo ungido rei, permaneceu firme, não se engrandeceu, foi humilde, continuou, como o irmão disse, cuidando daquelas poucas ovelhas, que aquilo tudo não importava para Deus, porque Deus via o coração de Davi. Saulo, um assassino, um criminoso, mas mesmo assim, Deus não deixou ele de lado. Deus viu que ele ia ter uma grande serventia do reino para a obra do Senhor, e o resgatou, e mudou aquela identidade de assassino, de cruel. Inclusive Saulo, viu o apedrejamento de Estevão, participou daquele momento, inclusive ficou segurando a roupa de Estevão, mas mesmo assim, Deus não olhou para isso. Deus olhou para aquilo que ele poderia ser no reino dele, na palavra dele, no Evangelho. E Jesus, o maior exemplo de alguém que não permitiu ter a sua identidade mudada. Mesmo Satanás tentando, mesmo ele sendo perseguido por outras vezes, mas ele permaneceu firme. E sua identidade de Salvador chegou na cruz. E mesmo lá ele não permitiu também que fosse tirado dele essa glória, e ele nos salvou. Então que nós possamos avaliar a nossa identidade, se nós estamos sendo realmente úteis, se nós estamos sendo realmente aquilo que Deus quer que sejamos, e que nós possamos ter a certeza de que a nossa identidade é real, que ela não é falsa, que nós não estamos cometendo nenhum crime de falsidade ideológica, mas que nós estamos sim firmes e fortes no propósito de levar o Evangelho aos nossos semelhantes, a todos aqueles que nos cercam. Amém. Que nós possamos buscar ser melhor, que nós possamos buscar fazer a vontade do Pai, e que nós possamos ser uma família unida, como diz, a primeira estrofe do hino que nós cantamos, que acho que foi pulada, a primeira estrofe. Eis meu Salvador aqui, corpo e alma oferto a ti, servo inútil. E é isso que nós devemos ser, servos úteis na seara do Senhor. Amém? Amém. Então que Deus possa nos abençoar e que nós possamos realmente estar firmes no propósito, que nós nunca mudemos a nossa identidade de família de Deus, de servos de Deus, de filhos de Deus, de povo escolhido por Deus, salvos por Jesus. Amém? Amém. Que agora, irmãos, nós possamos continuar com o mesmo propósito do estandarte, interceder uns pelos outros, interceder pela nossa igreja, interceder pelas nossas famílias, para que nós possamos realmente ver se cumprir as promessas de Deus para o seu povo, para todo aquele que nele crê. Amém. Amém? Amém. Então não nos esqueçamos de estar nas nossas orações, colocando nossas famílias, nossos irmãos, o pastor, nossos irmãos que estão nos assistindo, que Deus esteja trabalhando a mente, o coração de cada um, e que vocês estejam realmente firmados na identidade de povo que quer aprender a verdade da salvação, a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Amém. Nós temos o aviso, que a irmã Marli também já falou, próximo domingo, o pastor estará conosco, teremos a ceia do Senhor. Mais algum aviso? Nós temos agora também os nossos pedidos de orações. E é o momento de estarmos intercedendo
pelos nossos irmãos enfermos, né? Por aqueles que estão em viagem. E a intercessão, a oração de intercessão, ela é muito importante para a vida do cristão. Ela é importante para a vida de quem faz e ela é muito importante para a vida daquele que está recebendo, daquele nome que está sendo colocado em oração. Então, que nós não deixemos de fazer, de termos, né, essa atitude de intercessão. E aqui nós temos os pedidos pela Silvia Helena, pela liberação do convênio para o tratamento que ela necessita. Deus fará um milagre e a Silvia conseguirá fazer esse exame em nome de Jesus. Amém. Temos também um pedido de oração pelo bebê Gabriel, que ele possa continuar sendo olhado, sendo cuidado por Deus, e que os pais possam reconhecer que o poder só mesmo no Senhor eles podem conseguir. Amém. Também pela vida do nosso irmão José, que está aqui conosco essa noite, que Deus abençoe grandemente sua vida, irmão. A vida do Amarildo, da Fabiana também, que todos possam sentir o cuidado especial de Deus. Oração pela nossa irmã Dona Maria Coelho, que nós temos orado incessantemente por essa irmã e nós confiamos que Deus está fazendo o melhor por ela. Amém. Pela vida do nosso irmão João, pela vida da nossa irmã Cida Borges, pela vida da minha mãe, que continua em tratamento, do meu pai, que essa semana ainda esteve em Rio Preto, mas que tudo corra sempre para a honra e glória do nome de Deus e para que nós possamos ter motivos de testemunhar sempre. A Senir também pede orações, que ela está com dor numa costela, que Deus possa estar agindo e trabalhando na vida da Senir. Amém. Oração pela Dona Carmelita, sogra da Magali, que caiu, machucou, já está com um problema sério, com o filho enfermo também, mas que Deus esteja com eles, dando forças, ajudando a Dona Carmelita, dando alívio também ao Carlinho, fazendo o que melhor lhe aprouver na vida do Carlinho. Amém. A Valdirene também, ontem estava com crise de labirintite, hoje de manhã ela não pôde nem estar aqui conosco. Ela disse que ela está tonta, mas que ela já é tonta, né? Marcos? Mas que Deus abençoe, que ela possa ser curada de todo esse mal e todos nós possamos estar sempre sadios, felizes, alegres, porque nós sabemos que nosso Deus é o Deus perfeito, é o Deus que cura, é o Deus que fortalece, é o Deus que alegra. Então que nós possamos buscar sempre isso. E a bebê Nicole, que é outra bebê que foi colocada aqui, que nós não nos esqueçamos dela nas nossas orações. Amém? Amém. Então vamos ter essas orações de intercessão, que nós possamos estar sempre clamando a Deus por tudo aquilo que nós desejamos. Aí depois nós vamos ter a bênção e o amém. Tá bom? Não temos mais nenhum aviso mesmo. Quarta-feira, nossa reunião, às 7h30 no templo. Domingo, escola dominical, às 9 horas. Dia dos pais à noite. Isso, os pais fazem favor de comparecer no próximo domingo, tá bom? Para receberem a homenagem do Dia dos Pais. E também as nossas orações e também a nossa intercessão por todos os nossos queridos pais. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Eu farei essa oração. Pai amado, Deus bendito, Tu és o nosso Deus grande, o Deus poderoso, o Deus guerreiro, o Deus que age, o Deus que ilumina, o Deus que tira todo o mal e nós confiamos no Teu poder. Amém. O Senhor fez com que a identidade de grandes homens, de grandes pessoas não fossem falsificadas, Senhor, que permanecessem firmes, fortes, para que eles fossem quem eles foram. Davi, um homem segundo o Teu coração. Saulo, que depois teve seu nome transformado, mudado para Paulo, e foi um grande pregador. E Jesus, que não permitiu, Senhor, que sua identidade de Salvador fosse mudada, e é o nosso Salvador. E que nós também possamos ter a nossa identidade de família do Senhor preservada pelo Teu Santo Espírito. Amém. Que possamos ser firmes, fortes, fazendo aquilo que o Senhor deseja que façamos. Que possamos ser exemplo, que possamos dar testemunho do Teu amor, das Tuas bênçãos
do teu poder através das nossas vidas. Seja, Pai querido, com a vida da Silvia, que precisa fazer esse exame e que ela possa conseguir. E o Senhor sabe de tudo que ela necessita. Então colocamos em tuas mãos para que o Senhor resolva da maneira e na hora que o Senhor assim desejar. Amém. Seja com o bebê Gabriel, seja com a bebê Nicole, seja com a Laura. Continue fortalecendo, continue dando cura, continue, Senhor, dando restauração a essas vidas que precisam do Senhor. Amém. Seja com o nosso irmão José, que também necessita, Senhor, da tua unção, do teu bálsamo, Senhor, do seu fortalecimento, para que ele possa se sentir bem, para que ele possa se sentir restaurado pelo teu poder. Amém. A nossa irmã Dona Maria Coelho, essa irmã tão especial, a nós, Senhor, esteja cuidando dela. O seu João, Senhor, seu esposo, nosso irmão tão amado, que também possam sentir o seu cuidado. Amém. Seja com a nossa irmã Cida Borges, que esteve conosco aqui domingo passado, mas que não se sentiu bem, mas que ela possa também, Senhor, ser fortalecida pelos teus cuidados, pelo teu amor, pela tua cura. Seja com meu pai e minha mãe, que estão em tratamento, que a cura seja por total na vida deles. Amém. Nós já vimos o milagre começar, Senhor, nós já vimos o início desse milagre. E por isso nós já te agradecemos, porque nós sabemos que ele será total, Amém. ele será completo. Tudo, Senhor, será restaurado. Amém. E tudo sempre para que nós possamos testemunhar a tua fidelidade para conosco. Amém, Jesus. Seja com a vida da Senir também, Senhor. Ela está precisando de ti com essa dor na costela. Que ela possa se sentir melhor. Tenha misericórdia, Senhor, da vida do Carlinhos. O Senhor sabe que a vida está passando, que ele está enfrentando. É verdade. Cuide, Senhor, dê alívio, dê a paz, Senhor, e que ele possa sentir, que ele possa saber que existe um Deus que pode todas as coisas. Amém. Seja também com a dona Carmelita, que agora está machucada com esse tombo, mas que está também com o coração entristecido por ver a situação do filho. Senhor. Que ela possa sentir a paz, que ela possa sentir segurança no Senhor. Senhor. Obrigada, porque a Val já está aqui conosco, totalmente recuperada, e que ela possa cada vez se sentir mais firme, Senhor, mais fortalecida. Toma-nos em tuas mãos, Senhor. Seja com cada família aqui representada essa noite. Sim, Senhor. Seja com a vida do pastor, da Wanda, das suas filhas, do seu neto, dos seus gêmeos. Cuide, Senhor, que onde estiverem possam estar também, Senhor, com o coração feliz por estarem te louvando, por estarem te servindo, Amém, por fazerem Jesus. parte da tua família. Amém. Família essa, Senhor, que é tão amada, que é tão cuidada, que é tão abençoada Sim, Jesus. pelo Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Que tenhamos uma semana abençoada no nosso trabalho, cada um na sua casa, cada um com as suas atividades, cada um da sua maneira, onde estiver, mas que todos nós possamos estar sentindo o teu amparo, o teu socorro, a tua companhia, a tua mão santa e poderosa nos guiando, abrindo os nossos caminhos, mostrando, Senhor, o nosso caminho, e que possamos estar sempre caminhando para nos encontrar, Senhor, com o Senhor. É verdade. Que nós possamos, em nome de Jesus, o nosso Salvador, buscar sermos semelhantes a Ele. Amém. Amar como Ele amou, viver como Ele amou, perdoar como Ele perdoou. Amém. E que possamos estar sempre, Senhor, observando para que não caiamos em tentação. É verdade. Que Teu Espírito Santo nos mostre o caminho que devemos trilhar sempre para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém, Jesus. Recebamos a bênção agora. Quanto ao mais, irmãos, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o vosso Pai, o consolo do Espírito Santo esteja comigo, esteja com vocês, esteja com os nossos familiares, esteja com todos aqueles que temem o nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, que tenhamos uma semana embaixo do Teu cuidado. Amém. Amém. Amém.